Amém. Deus é bom. Pode sentar. Mais uma vez, seja bem-vindo. Nós estamos aqui há 10 anos, né? E eu resolvi fazer uma pregação, e eu trouxe aqui até para vocês verem depois. Eu vou pregar uma pregação que ela foi pregada há 44 anos atrás. A Igreja Nova Vida tem 50, um pouquinho mais de 50 anos, né? Mas foi trazido pelo fundador da nossa igreja uma mensagem, né? Eu fiz questão de trazer para você ver, ó. Isso aqui é uma doação da minha sogra para mim. É uma coletânea da revista Voz de Nova Vida, né? Essa coletânea aqui vai de 72 a 76, né? E foi daqui, da primeira pregação que tem aqui, que eu me inspirei para fazer a pregação de hoje, né? Não é a mesma coisa, óbvio, mas a inspiração estava aqui, né? E o bispo Roberto, depois do bispo Roberto, no início era pastor Roberto, o bispo Roberto, ele pregou e foi transcrito aqui, e o título que ele deu é a mesma que eu vou dar para essa mensagem, é O Reino Já Chegou. Isso, você crer nisso, você aplicar isso à sua vida, tem uma consequência muito grande. Primeiro, você entende que você faz parte de algo que é diferente deste outro algo que nós fazemos parte, principalmente isso. Você se sente aquilo que Jesus fala, né? Eles estão no mundo, Jesus falando sobre os discípulos, mas eles não são desse mundo. Quando você compreende que você faz parte do reino de Deus, quando você compreende que esse reino já chegou, né, e você vai entender, eu vou falar algumas frases aqui transcritas da revista, né? Assim, isso era uma coletânea de várias revistas, tá? A revista devia ter uns 10 a 15 folhas, né? Páginas, tá? Mas o que acontece? Você entende que você tem sobre você uma bênção que tira você do medo, por exemplo, de viver os dias de hoje, do medo da crise, do medo de qualquer partido assumir, do medo até de alguém, não sei se você sabe essa história, mas circula fortemente uma história, né, de que talvez o nosso futuro presidente, seja ele ou o filho dele, adorador de Satanás. Isso, para a gente, não tem que ter o menor problema. Nós temos que orar para que as forças do mal sejam canceladas sempre. Porque hoje ele pode ser declarado, ou não, não sei, né? Chegou, a notícia se espalhou, mas não vem ao caso isso. Eu quero que você entenda isso. Se é explícito ou implícito, nós estamos debaixo, né, de uma ideia, né, de um poder maligno. Não tem jeito, só que nós não somos deste mundo. Nós somos do reino de Deus. Então você pode estar no meio, vou usar agora o exemplo bíblico, no meio da fornalha, louvando a Deus com Jesus do seu lado, usando a figura, né, daqueles que foram jogados na fornalha. Você pode estar na cova dos leões e os leões serem fechados a boca por Deus. Então, quando você entende que existe o reino de Deus, que você faz parte do reino de Deus, você fica mais corajoso. E aí a gente aplica aquilo que está escrito na palavra de Deus, sobre a palavra que foi dada primeiro a Moisés, depois a Josué, ser forte e corajoso. Não tema, não desanime. Quando você entende o reino de Deus, o que é, e que não é uma historinha, e que você não está vivendo, e Deus está lá e você aqui, quando você entende isso, você se torna mais forte, menos medroso, mais ousado. Então, essa pregação, ela veio para abençoar o povo brasileiro. Ela veio e fez história. Ela veio e mudou conceitos. Como eu estava conversando com minha irmã,
né? O bispo Roberto, ele começou na ABI, e quando ele estava indo para uma igreja, ele ficou anos na ABI, fazendo uma reunião lá na ABI, foi assim que foi criada, se eu não me engano, o primeiro nome é que eu nunca sei os nomes na cronologia, mas se eu não me engano era Cruzada de Nova Vida, não era Igreja de Nova Vida, ele era um missionário, né, canadense no Brasil. Então, quando ele começou na ABI, e quando ele saiu, ele tinha transformado vidas. E se você sabe quem é, né, o fundador da Maranata, lá ele foi também tocado, né, porque ele era uma pessoa, não vou citar, ele era uma igreja tradicional. E ali ele conheceu o mover do Espírito Santo, porque era tremendo. E a pregação era, o reino já chegou. E muitas vezes a gente perde isso com o tempo, a gente perde a ideia principal, que Deus está conosco, que isso aqui não é o que importa, que o que importa é a nossa vida eterna, e a gente começa a sair do foco, começa a ficar muito preocupado com o que nós temos, com aquilo que vai acontecer, quando não é esse o foco. E essa mensagem, justamente por isso, ela é uma mensagem, né? E é até hoje, toda vez que a gente repetir, ela vai ser revolucionária, né? Porque ela muda conceitos. E ele teve essa inspiração de Deus, e ele pensava diferente, mas ele teve essa inspiração, pregou isso e modificou muita coisa, né? Muita coisa, inclusive em outras igrejas evangélicas também, né? Então, sabe, no nosso país, sempre se esperava um futuro bom. Essa era a ideia. Talvez seja a sua ideia também, que não deveria ser. Nós esperamos um futuro bom. Eu quero estar com Deus na eternidade. E eu sei que vai ser maravilhoso. Mas eu não preciso ficar esperando um futuro bom, um futuro melhor. Claro que vai ser melhor, porque está escrito na palavra de Deus que os anjos de Deus vão tirar tudo que é impuro, né? E nessa hora eu entendo o seguinte, vai tirar do reino, está escrito do reino de Deus, né? Se ele vai tirar daqui, ele tem que jogar em outro lugar. Mas não é tudo de Deus, eu acredito, uma inferência minha, que eles vão tirar daqui e jogar numa outra dimensão, é só assim que eu posso compreender. E essa dimensão vai ser a mesma dimensão onde vai estar o diabo, o lago de fogo, os seus anjos e os ímpios. Então ele vai tirar tudo que é impuro e joga no outro lugar. E aqui vai ser purificada, a terra, você já leu na Bíblia, né? O céu vai se enrolar como um pergaminho, a terra vai ser purificada pelo fogo e por aí vai, né? Mas entenda, eu espero também essa vida melhor. Eu quero sem a minha carne eu ter que lutar contra a minha carne, né? O tempo todo. Eu estava explicando para uma pessoa, né? Como é que é gerado, né? Nós temos dentro de nós a cobiça. A cobiça nos deixa, não sei se você já ouviu isso, mas a cobiça nos deixa enfraquecidos se nós agora de cobiça virar tentação. Cobiça e tentação não são pecados. Após a tentação vem o pecado. Então eu estava explicando uma pessoa, conversando com ela, não interessa lógico quem, mas é o lance do primeiro olhar, né? E o segundo olhar para uma mulher, estou falando especificamente do homem, né? Então, olhou, muito bonita, tu olhou, ok. Mas se você fixou o olhar, aí já é pecado segundo Jesus, né? Segundo Jesus já é pecado. Então, não é só vir e voltar, não. Se você olhou e parou, você já está fazendo isso. Então, nós temos dentro de nós uma cobiça. Quando nós somos tentados, nós podemos escolher ou não pecar, né? Mas existe a cobiça. Eu quero me livrar da cobiça. Tentação não vai ter. Ótimo. Agora, a cobiça é o que nós não vamos ter no corpo restaurado, glorificado. Isso vai ser maravilhoso. Eu quero isso. Mas nós temos que entender que eu não preciso esperar, como sempre se esperou, para um futuro melhor. As pessoas não compreendiam, né? Que diante de qualquer circunstância, e você tem que entender isso também, diante de qualquer circunstância, você pode viver na plenitude de Deus. Você pode viver satisfeito. Você pode viver alegre,
né? Você pode estar na cova dos leões ou estar na fornalha. Você pode, você consegue. A única coisa que falta é você entender os conceitos. Um deles é o reino de Deus. E isso foi revolucionário. Nisso foi revolucionário, né? Muitas vezes a gente fala, e tem até música, se eu não me engano, que fala sobre isso, né? Viver no gozo do Senhor. Ótimo, é verdade, o gozo do Senhor está falando do futuro, mas o gozo do Senhor pode ser agora também. Amém? Entenda isso, né? E viva isso, e isso é o que essa mensagem vai trazer para você. E aí eu falei que ia transcrever algumas frases, uma delas que ele falou, né? O bispo Roberto pregou e depois foi transcrito nessa coletânea da revista Voz, né? É que Jesus veio trazer o reino. Presta atenção, Jesus veio trazer o reino, não apenas falar profeticamente no reino. Ele veio trazer o reino. E ele falou, né, a respeito desse reino. Ele não falou do reino futuro, ele falou do reino que ele vinha trazer. Jesus pregou o evangelho do reino. Nós vamos ver alguns versículos para você entender isso, né? E eu digo assim para você, né? Não um evangelho para que a gente entre no reino. Ele não pregou o evangelho para que você agora cumpra as condições para entrar no reino. Ele falou do evangelho para você viver o reino. É isso, foi isso que Jesus veio trazer como mensagem, né? Os apóstolos, né, está escrito lá em Hebreus 12, 28, eu não vou abrir, alguns versículos eu vou abrir, esse não. Os apóstolos diziam assim, o autor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, e muita gente não acha que não, né, pela dinâmica da escrita, etc. e tal, eu creio que é Paulo que escreveu Hebreus, mas o autor diz assim, recebemos, 12, 28, um reino inabalável. Ele não falou receberemos, não escreveu isso. Receberemos, ele falou recebemos um reino inabalável. Jesus disse, buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça. Ele não falou, vocês têm que buscar para receber no futuro. Não, buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça. Ele estava falando do hoje. E, sabe, o reino de Deus, o bispo Roberto escreveu, né? Ele já chegou com todas as suas bênçãos e privilégios. E Jesus ensina no Pai Nosso, a gente repete o Pai Nosso, né? A gente ora o Pai Nosso e está escrito assim, venha o teu reino. Será que ele está falando venha porque ele virá daqui a não sei quanto tempo? Será que é isso a ideia? Eu não creio assim. Venha o teu reino a nós. Venha a nós o teu reino. Essa é a ideia, né? Eu gostaria de orar agora com você, para a gente depois continuar a mensagem. Feche seus olhos comigo. Senhor, que seja não as minhas palavras, Senhor, que não sejam elas, ó Pai, mas que seja o teu Espírito, Pai. Retira, Senhor, do nosso meio, Senhor, o medo, ó Pai, consequência dos dias de hoje, Senhor. Retira, Senhor, ó Pai amado, a ideia de sermos menores, de sermos fracos, Senhor. Que nós possamos entender quem nós somos, Pai. Que nós somos na Tua força, Senhor, cidadãos do reino, Pai. Que nós somos, ó Pai, como o reino é inabalável, que nós sejamos inabaláveis, Senhor, na nossa fé, Senhor. Ó Pai, ainda que aconteçam coisas terríveis conosco, Pai, que nós fiquemos inabaláveis contigo, Senhor, que nós não venhamos a perder, Senhor, o reino por medo, por falta de ousadia, Pai, que nós possamos entender e viver a Tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, eu quero que você preste atenção em alguns versículos que eu separei, agora já não é mais do que eu li na revista Voz. O primeiro deles, né, e aí eu chamei como ponto 1, né, para que você entenda. O ponto 1 é, o reino já chegou. Um deles eu não vou ler, eu já citei
se você quiser anotar, Mateus 6,10. Venha, no presente, o teu reino. Isso é o Pai Nosso. Venha o teu reino. Mateus 6,10, tá? Agora eu quero que você abra comigo em Mateus 6,33. Abra comigo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Acharam? 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem quando? Agora. Para ter as coisas no futuro? Não. Para que todas as coisas sejam acrescentadas agora. Então, nós temos que entender que o reino e seus benefícios já chegaram a nós. Nós precisamos entender isso. E aí em Mateus, deixe sua Bíblia aberta, Mateus 9, agora 35. Olha o que está escrito. 9,35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Pregando as boas novas do reino. O evangelho é boas novas, boas notícias, né? Então, ele estava pregando as boas novas do reino. Para quando? Para aquela época e para a nossa época. Não é para o futuro. Ele estava pregando algo que eles não iam viver. Para que ele ia pregar algo que eles não iam viver? Né? Como, por exemplo, Apocalipse, não foi uma pregação. Na verdade, era ali, né? João estava falando do futuro. Na maioria das vezes, porque ele falava para o presente também. Né? Nas cartas que ele enviou para as igrejas, também tinha presente. Mas algumas coisas ele estava falando do futuro. Porque no futuro nós soubéssemos. Mas preste atenção, se fosse para um reino que não era para a terra, nem nós, não adiantaria nem para nós isso. Se não fosse aplicável ao ser humano, ouça o que eu estou dizendo, se esse evangelho não fosse aplicado ao ser humano na terra, ele diria que no futuro aconteceria isso. Mas não é isso que está escrito. Nós vemos aqui, ele ia passando e ensinando as boas novas do reino presente. E aí nós vemos também em Mateus 11, 12. Abra lá comigo. Mateus 11, 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Leia comigo aí, no futuro, é isso que está escrito? Não, se apoderam dele? Quando? Agora. Quando se esforçar. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele agora. Nós nos esforçamos para estar debaixo desse reino de Deus. O nosso maior esforço é na nossa fé. O nosso maior esforço não é lutar contra alguém, como fala Paulo. Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. Mas é uma luta espiritual. Algumas vezes eu saio daqui do púlpito cansado. Você não tem ideia. É uma luta espiritual. Provavelmente o pastor Timóteo acontece a mesma coisa. É uma luta espiritual. Não estou fazendo nada demais, estou em pé. Mas saio esgotado, você não tem ideia. Então, o que acontece é, nós temos que lutar hoje, principalmente espiritualmente, muitas vezes emocionalmente, para não deixar nossa emoção atrapalhar a nossa fé, mas para benefício agora, para receber agora, para estar no reino agora.
Então, o reino dos céus é tomada força, ele fala de lutar já, se esforçar já e receber já. Amém? Você tem, entenda isso, que fazer todo o esforço para se manter nesse reino, mas vale a pena. Sabe o que é? Vocês já devem ter visto fotos, né, de algum terremoto, e não, eu estou só dando como uma ilustração, né? Aliás, terremoto não, foi uma foto muito nítida de um furacão que passou. Tudo, acho que foi na Lusiânia, mas eu não tenho certeza, tudo arrasado, uma casa inteirinha no meio. Essa é a minha ilustração para o crente, para aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que está no reino. Tudo terra arrasada, quem sabe o que significa o termo, né? Terra arrasada em volta. E uma casa lá de pé. Sabe? É assim que nós temos que ser. É assim que a gente pode ser. Então, nós temos que entrar, né? Entender que o reino já chegou. E ele nos proporciona esse tipo de coisa. Caiam quantos forem, atrás, na frente e do lado. Nós não seremos abalados. Amém? Sabe? E mudando agora, Jesus ele diz categoricamente que a nós é chegado o reino de Deus. Tá? E eu vou ler aqui Mateus 12, 28, que diz assim, ó, leiam comigo, 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. É chegado, chegou a vocês o reino de Deus. Em outras versões é chegado o reino de Deus. Chegou a vocês o reino de Deus. Aí eu vou parar aqui para falar uma coisa para você, que está num outro livro, não é nesse aqui, em que o bispo fala sobre o reino de Deus. E aí ele explica uma coisa muito simples, né? E eu vou pegar, eu não separei os versículos, mas é uma coisa muito simples. Lá nos Salmos está escrito que o reino de Deus é eterno. Ó, o reino de Deus é eterno. O que é eterno não tem início, não tem fim e não tem interrupção em momento nenhum. Tá? Não tem interrupção. O reino de Deus é eterno. Aí, isso está escrito em Salmos. Aí, o bispo Roberto escreveu o seguinte: aonde está Jesus, aí está o reino de Deus. Então, esse reino que é eterno, entenda, esse reino que é eterno, que antes de Jesus não era chegado, porque ele não havia trazido o reino, agora, quando ele desce desse patamar aqui, eu vou chamar, para quem entende, de terceiro céu. Está aqui no terceiro céu o reino de Deus. Aí ele vem e traz a nós o reino de Deus. Como? Ele trouxe o reino junto com ele. Ele deu a chance de nós entrarmos. É como se fosse um elevador. Só que esse elevador permanentemente está conosco. A figura do elevador não foi boa. Mas é algo que desceu e fica. É chegado porque ele trouxe. E essa frase está lá, e eu acho que muita gente não entende o que ele fala ali. Eu creio assim, porque eu consegui entender, mas, puxa, eu demorei muito. Eu li muitas vezes o que ele escreveu. E ele não foi didático, ele não esmiuçou. Mas hoje eu consigo entender os versículos que falam que Jesus trouxe o reino de Deus. É porque ele trouxe para quem entrasse. Então, é como se eu estivesse andando na terra com o reino de Deus. Em volta, não está. O reino de Deus está em mim. Então, aonde eu estou, está o reino de Deus. Eu estou andando. E o meu reino é mais pesado que o de vocês, né? Mas eu estou andando e mais largo. Minha área é maior. Então, eu estou andando e o reino de Deus está sobre mim. Então, sabe, está comigo. Entenda esse conceito. E aí eu vou mudar
para o privilégio, que é o ponto 2. O reino de Deus é um privilégio para nós. Estarmos no reino de Deus é um privilégio. Por que privilégio? Porque primeiro o povo escolhido não éramos nós. O povo escolhido eram os judeus. E ele vem e estende para nós, para todo ser humano que crê em Jesus, estar nesse reino. Então, os judeus, eles entraram no reino quando eles acreditaram e quando eles fizeram aquilo por obediência. Só que, no caso deles, eu não vou tentar explicar isso, mas eu só consigo entender essas coisas com Einstein, né? O tempo relativo, né? O tempo que se dobra. Mas, entenda, eles fizeram pela fé, mas só ganharam quando Jesus morreu. Mas acontece que a Bíblia diz, vou confundir sua cabeça agora, vou dar um nó nela, hein? A Bíblia diz que Jesus morreu antes de Adão. Então, na verdade, esses conceitos de tempo não existem para Deus, existem para nós. Mas eu quero que você abra em Mateus 21. Abre em Mateus 21. Nós vamos ler de 28 a 31. Mateus 21, 28 a 31. Acharam? Mateus capítulo 21, 28 a 31, tá? Olha o que está escrito aqui, O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão, ouça isso aqui, entrando antes de vocês no reino de Deus. Estão entrando antes de vocês, judeus. Estão entrando e estão recebendo esse privilégio. Ele está falando claramente de pessoas que não tinham esse privilégio. Ele está falando de um povo que disse que sim, Senhor, e não foi. Os judeus. E ele está falando de um povo que disse: não quero nada com Deus, que eu acredito que alguns aqui já devem ter falado isso. Eu não quero nada com a igreja evangélica. Deus que me livre desse povinho. Estão aqui, não importa. Você hoje é um privilegiado. E é sobre você e eu que ele está falando aqui. Porque um dia eu também não queria. Eu não queria nada com o evangélico, nada. E hoje eu tenho esse privilégio. E eu estou aqui. Eu entrei no reino. E Jesus fala assim: eles estão agora presentes, entrando no reino antes de vocês, judeus. Não é fantástico isso? O reino de Deus é um privilégio para nós. Jesus, não só nessa parábola, mas em outras, ele mostra claramente que Deus separou um povo e esse povo o rejeitou. O rejeitou, não todos, né? E muitos judeus se tornaram cristãos, né? Na igreja primitiva a gente vê isso. Mas, sabe, a maioria ficou com a cerimônia. Essa que é a verdade. Ficou com um banco, que era o templo. Eles não queriam abandonar aquele sistema lá. O templo era um banco, não sei se você sabe disso, mas era um banco. Era um shopping, né, onde se comprava coisa para sacrificar e por aí vai. Então, o que acontece? Eles quiseram isso. Nós, muitas vezes, dissemos não. Não. Eu conheço algumas histórias aqui, né? Então, eu sei a rejeição que houve. Dinda, você já rejeitou alguma vez? Você rejeitou no início? Quando o Júnior foi falar contigo? Não foi? Estou falando só de uma pessoa, né? Que eu sei que ela não vai se importar de eu falar dela. Então, ela foi pregar o evangelho e ela rejeitava. Ela até ia na igreja, mas ela não queria aquilo. Sabe? Mas agora, nós entramos no reino.
Isso é um privilégio. O grande privilégio, entenda, não é o que nós vamos ganhar com isso, mas o que nós já ganhamos. O privilégio não é nós vamos ter agora carro, apartamento, nada disso é o que nós já ganhamos. E está dentro de nós, está nos acompanhando. E a gente às vezes não entende, esquece, valoriza outras coisas e fica chateada e fica desanimado. Eu mesmo, como pastor, a gente é atacado, Satanás tenta nos oprimir. E a gente tem que entender, nós somos privilegiados. Nós tivemos a chance de sermos cidadãos do reino de Deus. É isso que a gente tem que entender. Nós somos privilegiados, não por ter coisas, mas por sermos reino de Deus. E Jesus continua, Mateus 21, 43 a 45. Olha o que está escrito aí. Versículo 43, diz assim: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Está falando dos judeus. E será dado a um povo que dê os frutos do reino. Versículo 44. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ele está falando dele mesmo, né? Os judeus atacando ele, e ele no final atacando todos, né? Através, não vou entrar nesse mérito, mas na ira de Deus, atacando todos os que não o aceitaram, né? Então, aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Versículo 45. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E aí diz que eles procuravam prendê-lo. Mas eu quero que você pense no seguinte: esse privilégio foi dado por Jesus a nós. Hoje nós temos um privilégio, temos que zelar por isso, valorizar isso. Então nós precisamos valorizar. E aí Jesus diz, né? Lucas 10, 9. Olha só o que está escrito aqui. Lucas 10, 9. Anda um pouquinho na Bíblia. Lucas 10, versículo 9. Diz assim. Acharam? Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, diga para esses doentes, o reino de Deus está próximo de vocês. Pergunta da produção. Próximo em português está aqui, né? Pergunta da produção. Próximo em quê? Tempo ou espaço? Eu diria que nos dois. Eles foram curados. Agora eles têm a chance, ou seja, no tempo, né? Porque está perto deles. Então eles têm a chance, porque está perto a oferta e porque está perto o tempo deles entrarem. Então, eu vou ler de novo. O reino de Deus, curem os doentes que ali houver e digam-lhes. Os doentes aqui não estavam no reino. É isso que eu compreendo desse versículo. Aí digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. E eu digo para você também, que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O reino de Deus está próximo de você. Falta só você fazer essa declaração, que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Então, o reino está próximo de você, eu estou falando de hoje agora, em tempo, porque daqui a 2 minutos você pode fazer isso, e está próximo, porque nós somos o reino de Deus. Você está próximo de quem tem o reino de Deus. Então, nós precisamos entender essas verdades, né? Ele aqui está em tempo, próximo em tempo e em espaço. Tempo e espaço. Eu diria até que ele estava falando mais de espaço do que de tempo. Mas as pessoas pensam nisso aqui como o futuro. Eu não creio assim, né? Então,
é um privilégio, amém? O reino de Deus já chegou, ponto 1, ponto 2, é um privilégio estar no reino. Ponto 3, nós temos uma responsabilidade com este reino, né? Como cidadãos desse reino. Mateus 24, 12 a 14. Mateus 24, 12 a 14. Acharam? 12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, olha para mim, nós estamos vivendo essa época. Devido à maldade, o amor de muitos se esfriará, pai mata mãe, mata pai, pai mata filho. O amor está assim, o amor está se esfriando, né? Então, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nossa responsabilidade é pregar esse evangelho. Eu uma vez falei, não existe salvo, não existe crente calado. Crente que não fale do reino. É um absurdo, porque quando você tem algo que é maior que você pode, como as vasilhas, né? Que quanto mais sai, mais enche. Então, quando você tem algo assim, você proclama. Então, nós temos uma responsabilidade de levar esse reino a quem não tem, aos doentes, aos pobres de espírito, né? aos pobres de cabeça, de emoções. Nós temos que levar. Então, essa é a responsabilidade. Estar no reino tem uma responsabilidade. Lucas 8, abra comigo, Lucas 8, 10 de novo. Lucas 8, 10. Lucas 8, 10. Diz assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Preste atenção. O que aqui está escrito não é que eles devem ficar na ignorância, não. O que aqui está escrito é que nós somos, né? Nós recebemos, e aquilo que a gente recebeu a gente tem que passar, nós recebemos os mistérios do reino de Deus. Você está recebendo mistérios do reino de Deus nesta manhã. Muita gente pode nunca ter pensado nisso que está sendo falado aqui. Ou pelo menos dessa forma como está sendo mostrado. Então, a responsabilidade é, você recebe o mistério e passa o mistério, porque eles não entendem. Eles têm os olhos fechados por escamas. Então, é uma responsabilidade. Nós temos que trazer para os nossos vizinhos o reino de Deus. Nós temos que fazer isso. Faz parte de ser cidadão do reino fazer isso. Lucas 17, 20 a 21. Ainda estou na parte de responsabilidade, tá? Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Isso aqui é a versão NVI. E nesse caso, eu gosto muito da RA. Alguém tem uma RA aí? RA? Não? Ninguém tem? Eu vou dizer o que está escrito. Eu queria que alguém lê. O que está escrito aí, o verbo? Ele está o quê? No final do versículo. Lucas 17, 21. O que está escrito? Dentro de vós. Dentro de vós. Nesse caso, a versão que eu mais gosto falhou, né? Porque é muito mais claro você ouvir que o reino de Deus está dentro de vós. Ó, a ideia do eu andando com o reino dentro. Ó, o reino está dentro.
Ele não está aqui ou ali, não é físico. Porque Jesus veio e trouxe a nós o seu reino. Então, ele está dentro de vós. Não é claro isso? Aí aquela frase, onde Jesus está, o reino está. Ele estava antes de Jesus vir à terra, ele está dentro de nós, ele estará no futuro. Aonde ele está, aí está o reino de Deus. E no nosso caso, ele está em nós. Né? Então, nós recebemos, nós temos esse privilégio e nós temos que passar isso. Sabe, eu quero que você tenha certeza de que você está no reino de Deus. Você precisa ter essa certeza para você usufruir. Então, sabe, qual a condição? Olha só, eu vou voltar para você entender. Eu quero que você tenha certeza que você está no reino de Deus e que o reino de Deus está dentro de você. Qual é a condição para você entrar no reino de Deus? É muito mais simples do que você imagina. Alguém podia dizer, não, a gente tem que cumprir, tudo que eu vou falar aqui é verdade, mas Jesus simplificou isso. Eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus, eu tenho que ter o coração conforme Deus quer. Você talvez pense um monte de coisas sobre isso. Né? Eu tenho que, aí para quem pensa no reino de Deus futuro, eu tenho que morrer, ressuscitar, ser julgado, né? Ter nosso Jesus como nosso advogado, Jesus como nosso advogado, então eu entro no reino de Deus, certo? Não é isso. Ele já está em você, você vai ser julgado, você vai passar por tudo isso. É verdade. Mas olha o que Jesus fala. Qual é a condição que ele impõe ou esclarece a ver para nós entrarmos no reino de Deus? Preste atenção, João, capítulo 3, versículo 5. Eu quero, antes de passar para o próximo ponto, eu quero que você tenha certeza de que você está no reino de Deus. Olha aqui o que você tem que fazer para ter certeza. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém, está falando com Nicodemos, tá? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Qual é a condição de entrar no reino de Deus? Nascer da água e do Espírito. Não sei porquê, e eu vou dizer para você que em hebraico a ordem, né, ela não é a mesma que a nossa, não sei por que traduzindo assim, mas para mim fica claro que primeiro você recebe a Deus como seu Senhor e Salvador e recebe a marca de Cristo, que é o Espírito de Deus em você. É uma porção do Espírito, depois você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, mas a porção inicial você já recebe. Você é marcado, você é selado no seu coração com o selo do Espírito. Então, qual é a condição? Você recebe o selo, você recebe o Espírito e vai para as águas. E aí você entra no reino de Deus. Jesus falou isso para Nicodemos, não é da minha cabeça, a gente acabou de ler. Qual é a condição? Versículo 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus, ou seja, isso é uma condição, se não nascer da água e do Espírito. Amém? Amém. Você agora pode ter certeza, se você se batizou, se você não se batizou, batize-se, né? Você vê aqui como é que você entra no reino de Deus dito por Jesus. Ele não fala aqui, e outros versículos falam de nós resistirmos. Eu li um aqui que fala de nós resistirmos. Ele está falando da condição de você já ser do reino. Qual é a condição de eu já ser do reino? Aceitá-lo como Jesus Salvador e me batizar. É essa a condição. Você já é do reino de Deus. Então, se você não é, se você não cumpriu essas condições, cumpra-as já. Né? E entenda e viva isso. No versículo 3, aí ainda, ele diz a Nicodemos que ninguém pode ver, olha só, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ver quando? Vai nascer agora e vai ver no futuro? Não! É ver no presente. Ninguém vai poder ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos estava numa paranoia ali, ele sabia que Jesus era o Messias, mas ele tinha todo um aparato por trás, ele estava
Ele estava numa crise existencial ali, emocional, né? E aí Jesus dá a dica para ele. É muito simples. Você não consegue, Nicodemos, visualizar as coisas se você não entrar no reino. E para entrar no reino, para você ver esse reino, para você descobrir esse reino, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E você tem que se batizar. E aí você entra no reino. Amém? Amém. Poucos entenderam. Amém? Amém. Mais alguns. Amém. Sabe, após a conversão, batismo nas águas, então, ele define assim a entrada no reino de Deus. E, não tendo dúvidas de que nós estamos no reino de Deus, eu espero que você não tenha, eu ofereço a você crer nisso, e crer nisso agora. Por quê? Porque nós podemos, não como uma troca, mas nós podemos usufruir dos benefícios do reino. Por isso que eu oro pelos enfermos, eu oro pelas pessoas, eu oro porque eu creio que é para agora, não é para a pessoa penar com um problema. Eu sempre digo, gente, a pessoa tem um problema há muito tempo, por exemplo. Eu falo, não é para você viver com esse problema. Você ora, Deus é soberano, Ele pode até manter você com um problema, como manteve Paulo. Há uma discussão de que seria o espinho na carne. Ele manteve, Ele é soberano. Mas a nossa função é orar. Você não precisa ser triste. Você não precisa ser deprimido. Você não precisa ser um fracassado. Você não precisa nada disso. Você tem que orar. Então, o benefício do reino já foi trazido a nós. Nos é outorgado, nos é dado. Mas muitas vezes a gente não compreende. A gente não entra, a gente não entende essas coisas. E eu vou voltar, Lucas 9, os últimos versículos agora. Lucas 9, eu vou ler 2 versículos de Lucas 9. Achem, por favor, Lucas 9. Acharam? Lucas 9, 2. Diz assim, depois a gente vai para o 11. E os enviou a pregar o reino de Deus e fazer o quê? Curar, expulsar. No versículo anterior, ele enviou para curar os enfermos. E antes estava que eles tinham autoridade para expulsar demônios. Sabe, o reino de Deus tem privilégios. Você pode a vida inteira orar, como tem testemunhos, né, de pessoas que oraram pelos seus filhos, a vida inteira a pessoa morreu e não viu o filho se convertendo. Aí o filho vai, depois que a mãe morre, ou o pai morre, ele vai e se converte. A nossa função é orar. Eu não tenho que aceitar a situação ruim, ou vamos botar de outra forma. Eu tenho que ser agradecido a Deus por tudo. Mas eu não preciso e não posso ficar na condescendência do, não, coitado de mim, isso é assim mesmo. Não, eu estou desempregado, eu estou não sei o quê. Nada disso. Orar. Isso ele nos outorga, né, os benefícios do reino. Versículo 11 diz assim, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram, e ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino, novamente, e curava os que precisavam de cura. A mensagem do reino, ela vem acompanhada. Faz parte da mensagem do reino. Faz parte de você entrar no reino. É benefícios do reino. Você não está fazendo troca. Quando você vai aceitar Jesus, você não diz assim, eu aceito a Jesus Cristo de todos os benefícios que Ele vai me dar. Não é isso que você faz. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quando você vai batizar, nós falamos aqui, você acredita que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Você diz, sim, eu creio, né? Creio que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E aí eu digo assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de todas as coisas você vai ganhar? Não. Mas faz parte de você entrar no reino de Deus. Você ter os benefícios. Você não precisa viver aquém. Você não precisa viver doente. Né? Eu
eu confesso que eu parei, mas eu tenho que voltar a orar para ser curado da minha vista. Eu já orei muito sobre isso, tá? Saiba você. Eu deveria continuar até o final da minha vida. Eu não tenho que ficar, né, enxergando tudo duplicado, tudo embaçado, né? O Cláudio ali, por exemplo, eu vejo só que é uma pessoa porque tem a cor, né? Que eu não consigo nem enxergar os olhos nem o nariz dele. Então, sabe, eu já orei muito e vou orar. E quando você precisar, eu vou orar. Porque eu não tenho que aceitar isso. Eu tenho que orar, que foi o que Jesus mandou. Orar sem cessar, né? Então, aliás, que a palavra de Deus nos manda, né? Então, eu quero que você entenda que é do reino. Eu quero que você, agora, né, sinta que é do reino. Sinta esse poder que consola, que liberta e que traz cura. E a cura, como o bispo pregou na última vez, o bispo Miguel, foi a última quinta-feira, ele falou das coisas que Jesus trouxe, né? Veio nos libertar, veio nos curar, etc. Aí ele começou a falar, curar do medo, curar, e ele começou a ampliar, né? Libertar dessas coisas. Nós somos cidadãos do reino. Eu espero que isso esteja em você. De vez em quando a gente precisa ouvir isso, para crer nisso, para sair da nossa vidinha ou da nossa cabeça meio oprimida por Satanás, né? E eu consigo, saiba você, eu estou sempre vendo o que está acontecendo lá no Congresso, tá? Mas eu não me influencio por isso. Tem pessoas que não aguentam, são influenciadas. Eu não me deixo influenciar. Eu consigo sem me influenciar. Mas tem gente que não, fica oprimida, não pode ver, não pode não sei o quê. Viva no reino. Você não tem que ter medo de nada. Você pode ser liberto de tudo, de todos os seus medos. E eu vou pedir para todo mundo ficar de pé para a gente orar. E se você entendeu a mensagem, se você entendeu que você tem um privilégio por ser do reino, se você entendeu que não é uma troca, mas você não precisa ficar da maneira como você está, eu quero que você pense naquilo que você gostaria de ser liberto, gostaria de ser curado. Pensa nisso agora. Eu vou te dar alguns segundos para você fechar os seus olhos. Feche todos os seus olhos. Pense naquilo que você precisa hoje ser liberto. Assim como você, eu também tenho aquilo que eu preciso ser liberto, que eu preciso ser curado. E o que eu espero é estar como Moisés, com 120 anos, curado e pronto para mais 120. Aí Jesus me leva, né? Então que seja assim conosco também. Pai amado, venha sobre nós o teu Espírito, Pai. Que não sejam palavras persuasivas, Senhor, mas que seja o teu Espírito, Pai, falando que nesta manhã, aqueles que chegaram aqui com necessidades, Senhor, emocionais, espirituais, Senhor, com doenças, Senhor, possam sair daqui curados, libertos, Pai, porque nós vivemos no teu reino, Senhor. No teu reino há libertação, a cura. Senhor, tu vieste para isso, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, nessa manhã, Pai, que nós possamos, Senhor, viver esta realidade, Pai. Cura, liberta, santifica, Pai. Cura, liberta, santifica, Senhor. Senhor. Cura, Senhor, liberta e santifica, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos, Pai. Venha a nós, Senhor, o teu Espírito, Pai. E eu vou pedir para você, todos de cabeça baixa, para que aqueles que forem levantar suas mãos tenham liberdade,
cabeças baixas, olhos fechados. Eu quero que você que tem algo, que precisa de algo, que foi tocado durante essa mensagem por algo que não conseguiu ainda vencer, que precisa tomar decisões, que precisa ver a mudança, a transformação, eu quero que você levante sua mão. Amém, 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 amém. Quem já levantou pode abaixar. Mais alguém deseja? Amém, pode abaixar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito, Pai. Nós precisamos da Tua transformação, da Tua ação em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, com as nossas responsabilidades, Senhor. Ajuda com as nossas lutas, Pai. Que nós sejamos, Senhor, ó Pai, cidadãos do Teu reino, Senhor, e que vejamos isso em nossa vida e que outros também vejam, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.